Estamos de volta com o Fale Mais Sobre Isso e hoje estamos entrevistando a psicóloga organizacional, consultora em gestão de pessoas e coaching, Érica Mota. Érica, se você digitar no YouTube estresse no escritório, estresse no trabalho, sai uma centena de vídeos reais de câmeras fixadas em escritórios, né, de pessoas que sofreram algum surto, né, que explodiram dentro do escritório. Nós vamos passar para os nossos telespectadores agora alguns desses vídeos, inclusive eles estão em baixa resolução, porque são vídeos colhidos da internet, mostrando esse momento tenso em que a pessoa surta dentro do escritório. E vamos falar mais sobre essa questão, o estresse no trabalho, tá? Okay. Assista esses vídeos para ilustrar o que nós estamos discutindo. Eu acho que são vídeos, Érica, que retratam uma situação complicada no mundo do trabalho, né? A psicologia organizacional pode ajudar nesse sentido? Com certeza, Léo. Ali a gente vê uma situação de extremo estresse, né, em que o colaborador, por não ter motivo, por não ter vazão a esse estresse, por não conseguir dar vazão a esse estresse, a essa tensão, ele acaba tendo um surto, né, ele acaba extravasando de forma inadequada ali dentro do ambiente de trabalho, em função de um sofrimento muito intenso, que já vem sendo criado, que já vem sendo sustentado há algum tempo. Então, o psicólogo ele pode e deve intervir para cuidar, evitando com que essas tensões cheguem a níveis tão prejudiciais, a níveis tão dramáticos como a gente vê no vídeo. Inclusive, levando em consideração, né, Érica, que o ser humano que está na condição de colaborador de uma empresa, de funcionário de uma empresa, ele não deixa fora do ambiente empresarial, fora do ambiente de trabalho, as suas questões existenciais, né? Isso. Porque ele é um colaborador, mas ele também é marido de alguém, ou né, esposa de alguém, ele é pai, ele é, às vezes, um trabalhador que trabalha em outras empresas também ao mesmo tempo, um prestador de serviço, né? E a gente às vezes ouve falar que no nosso mundo nós devemos separar, né? O mundo do trabalho, o mundo do lazer. E não é, o ser humano não consegue fazer isso, porque o ser humano é um todo, né? É um inteiro, né? Isso, Léo, a gente até conhece um jargão, né? Várias pessoas já conhecem, que quando você vai trabalhar, você precisa deixar os seus problemas em casa e vice-versa. E nem sempre isso é possível, né? Quase nunca. Porque, como você mesmo disse, nós somos um ser indivisível. Então, a gente tem, sim,
a nossa atuação no trabalho, mas a gente também é pai, é mãe, é filho, é esposo, é voluntário. Então, nós exercemos outros papéis e esses papéis estão entrelaçados. Então, não dá para a gente ter essa conexão, essa ideia de que eu vou chegar no trabalho e vou deixar o meu problema de casa lá em casa. Isso é quase impossível. O que a gente precisa é estabelecer estratégias, habilidades para conseguir lidar com essas questões, com esses conflitos de forma equilibrada. Né, sem deixar isso intervir a ponto de me paralisar ou a ponto de causar um certo sofrimento ou um conflito de tensão, de desconforto dentro do ambiente da empresa ou em casa também. O Karl Marx, que é um filósofo alemão, em seus estudos, ele dizia que na sociedade capitalista há uma fragmentação, né, do ser humano, porque a divisão social do trabalho, né, e a própria maneira como o capital organiza o trabalho faz com que, ou pelo menos deseja, que dentro da empresa ele seja apenas uma máquina de produção, né? E como a gente está discutindo, ele é indivisível, como você disse, não tem como deixar de levar para o ambiente de trabalho, o ambiente organizacional, as suas questões familiares e outras questões, inclusive as sexuais, né? Que o ser humano, ele é também um corpo, né? Um organismo vivo, né? Assim como a empresa. E, Érica, uma outra questão que eu acho que a gente deve levar aos nossos telespectadores, as estratégias, né, que o psicólogo organizacional pode levar para dentro da empresa. Porque nós vimos um vídeo de explosão, né? Vídeos em que as pessoas estão explodindo em estresse. E as estratégias para se evitar isso? Ok. Então, Léo, primeiro é importante a gente pensar que o estresse, ele é uma inabilidade de lidar com as adversidades. E ele tem componentes internos e externos. O que eu quero dizer com isso? Um indivíduo, ele pode ver uma situação como estressante, enquanto o outro pode não ver. Não está na situação o fato dela ser ou não estressante. A leitura do indivíduo também tem muita relação. Por exemplo, ter muitas atividades no trabalho, ter muitos projetos, isso pode ser visto por um funcionário como um desafio, como uma oportunidade. E por outro, como uma sobrecarga, como algo extremamente estressante. Então é importante a gente considerar isso, mas tem questões externas que também trazem o estresse à tona. Como, por exemplo, mudanças constantes dentro da empresa, uma pressão por resultados, conflitos interpessoais, né? Toda essa questão que a gente vê aí da aceleração das comunicações, tudo muda muito rápido, isso também pode ser um fator de estresse dentro das organizações. Então, olhando para esse cenário, esse colaborador, esse funcionário, ele precisa desenvolver algumas habilidades que podem facilitar a lidar melhor com esse ambiente, como, por exemplo, a resiliência. A resiliência ela é um conceito emprestado da física e diz muito sobre a capacidade de passar por situações adversas sem sofrer um impacto muito grande. Não significa dizer que o resiliente ele não sofre diante das adversidades. Ele sofre sim, mas ele tem uma capacidade de dar a volta por cima com mais facilidade. E o psicólogo pode ajudar o indivíduo a aprimorar ou a desenvolver, né, evoluir essa capacidade de resiliência. Isso, com certeza. A atuação do psicólogo organizacional dentro das organizações visa promover a saúde como um todo, tanto da empresa quanto dos indivíduos. E a estratégia da resiliência, de desenvolver essa habilidade, ela pode ser muito útil no sentido de tornar as pessoas menos vulneráveis, né, mais fortes, não insensíveis, mas sim com mais condições de lidar com esse cenário de extrema mudança, de transformação, de pressão, de cobrança, que às vezes a gente não consegue mudar. E por falar em mudança, no próximo bloco, nós vamos analisar melhor e falar mais sobre isso, essa fluidez no mercado de trabalho na chamada pós-modernidade. Nós voltamos daqui um pouquinho falando mais sobre isso.